O Galaxy S10 Plus e o iPhone XS já encararam o Huawei P30 Pro em nossos comparativos aqui no tudocelular.com. Agora pegamos o modelo Max da Apple para competir diretamente com o top de linha da Samsung. E aí, quem você acha que vence? Vamos analisar quesitos como design, desempenho, autonomia e câmeras para mostrar qual deles é o melhor. Aqui temos dois aparelhos com aparência bem diferente um do outro, mas ambos seguem a tendência mais atual: bordas mínimas e recorte na tela para os sensores. No caso do S10 Plus, um furo no display apenas para as câmeras, no plural mesmo, de selfies. O iPhone já tem um recorte maior que também tem sensor infravermelho, de profundidade e outros. No fim das contas, o aproveitamento da parte frontal é melhor no S10 Plus. Apesar de ter praticamente as mesmíssimas dimensões do iPhone, a tela do Galaxy é diametralmente menor, mas tem área total maior. Atrás, a Apple repetiu o formato da edição de 10 anos do seu iPhone com uma lombada para abrigar os dois sensores em estilo semáforo. Já a Samsung apostou em 3 sensores horizontais sem lombada. Outra vantagem do Galaxy é a presença do conector de fone de ouvido. Ponto, portanto, para o S10 Plus por ter um pouco mais de inovação em design e ainda conseguir corpo mais compacto do que o rival. Os dois modelos mais avançados atualmente de duas das principais fabricantes do mundo, mas estamos acostumados a ver o Android sempre alguns passos atrás do iPhone, ano após ano. A distância está diminuindo, é verdade, e aqui não temos um dos representantes mais fluidos do robozinho, mas o XS Max também não é o iPhone mais rápido hoje. E curiosamente esses dois aparelhos ficaram com o mesmo tempo no nosso teste de abertura de aplicativos, ambos com 53 segundos. Claro, o iPhone tem pontuação bastante superior nos benchmarks, principalmente por conta da GPU mais potente, o que ajuda bastante em jogos. E mesmo assim o S10 Plus não vai tão mal em comparação com o XS Max. No fim das contas, a fluidez e até o tempo de carregamento dos jogos é melhor no dispositivo da Apple. Então, ponto para o iPhone em desempenho. As telas possuem tamanhos diferentes, mas a diferença em polegadas é pequena. Em área, o display do S10 Plus é maior. E enquanto o iPhone traz uma tela OLED, a Samsung criou uma tecnologia nova para o painel da 10ª edição de sua principal linha de smartphones, que chamou de AMOLED dinâmico. Para o uso do dia a dia, porém, você mal vai notar diferença. Ambos são muito bons, com boa calibragem de cores, brilho bacana para usar na rua e em espaços com pouca luz. O som dos dois aparelhos é estéreo, usando o alto-falante de chamadas como segundo canal de áudio, e a imersão é boa, não tem muita diferença na qualidade. Um ponto para cada um em multimídia. O calcanhar de Aquiles dos top de linha tem recebido boa atenção das fabricantes nos últimos tempos. E sim, o tempo de uso tanto do iPhone como do Galaxy S melhorou bem nessas gerações mais novas. Mas o XS Max ainda está bem atrás do concorrente deste comparativo. Até porque o S10 Plus é uma evolução bem grande nesse quesito, comparado ao S9 Plus. Foram mais de 19 horas de uso no Galaxy, em nosso teste padronizado, contra somente 11 horas e meia no iPhone. Ponto para o S10 Plus. O tempo de recarga não é muito bom em nenhum dos dois aparelhos, mas a Apple ainda insiste em incluir carregador de baixa potência na caixa, que demora 3 horas e meia para levar a bateria de 0 até 100%. O Galaxy S10 Plus precisou de pouco mais de 2 horas no nosso teste, também com carregador padrão. Mais um ponto para o modelo da Samsung, portanto. Android ou iOS? Essa pergunta até fazia algum sentido anos atrás, mas hoje em dia há pouca diferença entre os dois sistemas para um usuário comum. Mas vamos focar em recursos extras que cada dispositivo oferece, porque o sistema e a interface em si são coisas que vão do gosto de cada um. O S10 Plus tem leitor de impressão digital na tela, que é uma tecnologia bastante aguardada pelos fãs da inovação, além do PowerShare, que permite você recarregar a bateria de outros dispositivos com suporte ao carregamento sem fio, e ainda mantém recursos de antecessores como a Bixby, que ainda não fala português, o modo DeX, que transforma a interface em algo parecido com computadores quando você liga a uma tela grande, e a proteção IP68 para focar apenas nos principais. O iPhone não tem mais leitura de digitais, ficando com o desbloqueio facial apenas, que ao menos é mais seguro que o dos dispositivos Android. E na verdade não tem muita coisa bacana. Os Animojis já foram copiados por muitas fabricantes Android, inclusive a Samsung, com o My Emoji. Ao menos a proteção contra água e poeira é igual à do concorrente. E o ponto então vai para o S10 Plus de novo. Tudo Celular já demonstrou em um comparativo de câmeras que o S10 Plus vence o iPhone XS, que tem a mesma qualidade da versão Max em fotos. Mas vamos analisar por pontos. Com boa iluminação, o iPhone entrega mais detalhes e um melhor equilíbrio de exposição. Então ao menos nesse quesito ganha um ponto. Já com pouca luz, o jogo vira. É o S10 Plus quem registra mais detalhes, além de entregar uma foto mais clara. O uso do flash também dá resultado melhor no Galaxy. O modo retrato é um empate. O S10 Plus capta campo de visão maior e é melhor em cenários mais desafiadores, com pouca luz, por exemplo,
apesar da rajada de luz se tiver uma fonte de iluminação no quadro. Mas o recorte da Apple é ligeiramente melhor, além de respeitar mais as diferentes distâncias dos objetos no quadro. O zoom de 5 vezes digital em ambos os casos é melhor no S10 Plus, que ainda tem a câmera ultra-wide, não aconselhável para ambientes com pouca luz. E aí tem um ponto extra pelos recursos a mais. Nas selfies, o S10 Plus vai melhor com boa iluminação, enquanto o iPhone consegue registrar mais detalhes, apesar de alguns ruídos na foto noturna, por incrível que pareça. Mais um empate então. Já em vídeos, o iPhone volta a manter a diferença de 3 pontos por oferecer foco mais preciso, apesar de a estabilização do S10 Plus ser melhor. A câmera frontal do iPhone também é melhor, assim como a gravação noturna. Os tops de linha são anunciados com preços cada vez mais pornográficos aqui no Brasil, mas a Apple ainda é líder em exagero. O XS Max chegou por R$ 8.000 na versão mais básica, que tem 64 GB de armazenamento. Por sua vez, o S10 Plus começa com R$ 5.500, mas já com 128 GB de espaço. Os preços deram uma reduzida nos últimos tempos e, claro, o dispositivo da Samsung ainda pode ser encontrado por valor mais baixo que o da Apple e oferecendo mais armazenamento, além do carregador rápido incluso no conjunto. E esse era o ponto que faltava para a vitória incontestável do S10 Plus. A Apple infelizmente parou no tempo nos últimos anos e tem empolgado cada vez menos com seus lançamentos no segundo semestre, mesmo que ainda esteja à frente dos concorrentes em alguns aspectos. A otimização de software e hardware ainda é a melhor, mas praticamente todos os outros pontos são de vantagem do S10 Plus aqui nesse caso. Em câmera até que o iPhone ainda consegue uma boa disputa, mas no geral também está atrás do Galaxy. A bateria então nem se fala. E agora eu deixo a pergunta para você, caro espectador, qual é o seu preferido? Galaxy S10 Plus ou iPhone XS Max? E por quê? Deixa a sua opinião aqui embaixo na área de comentários. E já aproveita para se inscrever no canal do Tudo Celular e deixar o seu like aqui nesse vídeo. Na descrição ainda tem links com ofertas para cada aparelho e também a matéria em texto no tudocelular.com. Eu sou Felipe Junqueira e fico por aqui. Um abraço e até a próxima.